histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Primeiramente, boa tarde, para os senhores, para as senhoras. E hoje nós vamos falar da vida e da família. Alguém sabe o que é a família? Muita gente diz que a família é simplesmente o afeto e amor, mas tem pessoas da mesma família que se odeiam, isso é fato. Como isso acontece? Nós temos um planejamento antes de virmos para a Terra, para conviver em família. Mas nem toda família tem significado de amor. É claro, a gente espera que tenha amor dentro da família, que todos tenham um ótimo relacionamento, mas muitas vezes isso não acontece. Então temos afinidades passadas, tanto muitos anos atrás, séculos, milênios, como também as atuais, as de hoje. Cada pessoa que a gente conhece, podemos ter algum laço de afinidade, tanto recente como passado. É assim que começa a se constituir também uma família. Antes de nascermos, nós vemos o que nós podemos fazer, nossos objetivos futuros, nós temos o planejamento. Então, nós vamos planejando, vamos ver do que nós precisamos. Se nós não tivermos essa competência, outros espíritos com um nível um pouco mais superior, eles já têm uma noção, pode ser uma base para você começar a crescer. É aí que a gente entra na lei da afinidade. Começamos pelos espíritos amigos do passado e do presente. Isso, como eu já falei, então vale ressaltar que nós somos eternos devedores, eternos pagantes de dívidas. Então, até nós conseguimos aprender. A vida é uma escola. Então, como uma escola, a gente precisa ir estudando, aprendendo, passando por provações, complicações, para a gente conseguir ter domínio de seguir em frente, de crescermos. Como uma escola, a família é o nosso primeiro contato aqui na Terra. A família, ela é, a princípio, um laço de união afetiva ou não. Por que também não? A princípio, a gente espera que seja isso. Então, a gente observa esse crescimento desses laços com o passar dos tempos. Pode ser filho brigado com mãe, brigando com pai, com várias rixas dentro de casa, o que é comum, mas muitas delas são parte do crescimento. Então lá pode nascer o amor também. Um filho que veio, que ele é completamente diferente de um pai rigoroso demais, um pai agressivo, rigoroso nesse sentido, né? Egoísta, o filho pode vir com mente aberta, então com a mente mais ampla, querendo aprender. E ele acaba, consequentemente disso, acaba ensinando os pais também. Como é o objetivo dos pais, que a gente espera que os pais ensinem os filhos também ensinam os pais. Então é um crescimento mútuo. A família ela existe para crescer com uma união de afinidades, ou de devedores e pagantes, ou também de amor. São pessoas que querem ficar juntas, eles gostam de estar juntos, eles querem crescer juntos, eles querem aprender juntos. E nisso vou entrar em um tópico já um pouco mais biológico, psicológico também, que é minha área, que é o início da vida. O que acontece na família quando vem uma criança? Claro, vem vários transtornos, vem complicações, a família fica agoniada, esperando, naquela expectativa. E quando a criança nasce, é claro, ela tem o primeiro contato com o mundo. O primeiro contato com o mundo, no caso, são os pais, que são a primeira família. Fora outros casos que, como eu disse, eu vou voltar mais tarde. Essa primeira família que ele tem, cabe aos pais disciplinar o filho. O que acontece na disciplina, o filho acaba sendo criado por outros parentes, avó, tio, tia, ou outros que gostam de dar opinião para os pais também, que nem sempre acaba dando muito certo, acaba correndo atritos. Mas essa criação dessa criança, claro, aos primeiros anos, ele não consegue enxergar direito, ele consegue tatear, ele não tem uma visão espacial. É assim nossa vida, quando a gente vai crescendo, vamos aprendendo novas habilidades, formando novas conexões, novas assimilações.
E desde o berço a gente começa com a primeira assimilação, que é tentar buscar as coisas. Que é o primeiro reflexo, um dos primeiros reflexos, quando você coloca o dedo na mão de um bebê, normalmente ele fecha. Com o passar do tempo, e também os primeiros reflexos vem a sucção também, que é o caso quando ele começa a mamar, quando ele começa a precisar do alimento. Então, essa parte mais que começa a criar essas emoções, é um exemplo claro quando você começa a ver ainda o bebê de berço, quando ele começa a sentir raiva por poucas coisas. Ele começa a expressar as sensações, os sentimentos, o afeto. É claro, nós seres humanos temos algumas particularidades que a emoção já é bem firme, já desde o início, desde o princípio, ainda na gestação. Ainda tem estudos que falam que o bebê já apresenta emoções, porém outros animais eles ainda têm uma formação. Os répteis, por exemplo, eles não são emocionais, eles são instintivos. Os mamíferos, tipo os répteis, como as cobras, os lagartos. Os mamíferos, como os cachorros, os gatos. O cachorro já começa a ter emoções, o gato também. E vem os seres humanos, que eles têm uma área mais racional, eles conseguem pensar, refletir. Então, quando a criança começa a se desenvolver, ele já tem esse lado também racional, que é uma particularidade também nossa, que é presente em alguns primatas, né, de acordo com o desenvolvimento. O que isso tem a ver com família e a vida? Tem tudo a ver, de acordo com a relação afetiva, porque nós precisamos aprender. Então, é um sistema de aprendizado. A gente cresce aprendendo, a gente vive para aprender e vive de conhecimento. Eu vou começar aqui uma história que eram duas pessoas que estavam próximos ao convés, um professor e um advogado. Os dois conversavam, o advogado falava de leis, falava disso, aquilo, a professora falava de ciências, português, biologia, química, entre outras coisas. Aí se aproximou um barqueiro, que era a carona deles, que eles precisavam atravessar o alto mar. Então eles só precisavam do barqueiro. Os dois, o advogado e a professora, entraram no barco e os dois seguiram viagem. No meio do caminho, o advogado para e pergunta: barqueiro, o senhor estudou? Chegou a estudar? O barqueiro disse: não estudei. O advogado falou: então você perdeu metade da sua vida? Aí, mais tempo foi passando, o advogado continuou falando sobre leis, se gabando, porque ele sabia, ele tinha domínio naquilo. Aí a professora foi lá e interrompeu e falou: opa, calma lá. Eu também sei várias coisas, eu sei ciências, química, física, português. Eu ensino várias pessoas. Perguntou para o barqueiro: barqueiro, o senhor sabe ler? Aí o barqueiro, na sua simplicidade, que não teve todo esse contato que os dois tiveram com o estudo, ele disse: não, senhora, não sei ler. Aí ela disse: você perdeu metade da sua vida porque você não sabe ler. Nisso, você para e pensa, ó. O advogado disse que ele perdeu metade da vida. A professora disse que ele perdeu metade da vida. Porque isso, metade com metade, dá uma vida inteira. Aí o barqueiro, seguindo viagem, começou uma tempestade de repente. E os dois, o barco virou no meio dessa tempestade. O barqueiro conseguiu nadar até o barco de volta e se segurar. Porém, a água arrastou o professor e o advogado. E no caminho, o barqueiro parou e gritou: vocês sabem nadar? E os dois disseram: não sabemos nadar. Aí então o barqueiro disse: vocês perderam a vida toda. Moral da história: todo conhecimento que a gente tem é útil, é importante. Essa história vale lembrar que nenhum conhecimento pode ser desperdiçado. Então todo conhecimento, ele serve de alguma maneira para a gente. Então o aprendizado é isso, é a gente arrecadar conhecimento. Arrecadando conhecimento, nós vamos nos desenvolvendo, vamos aprendendo e vamos passando adiante. Então, voltando um pouco no nosso processo evolutivo, quando nós já conseguimos dar os nossos primeiros passos, nós conseguimos atingir novos lugares, vamos aprendendo a nos locomover. Começamos engatinhando, é claro. Quando a gente começa a engatinhar, a gente já começa a trabalhar-se para começar a andar. Com esse aprendizado, a vida funciona desse jeito. Cabe à família estar lá no apoio. Em alguns casos, esse apoio também não é dado com a mesma atenção. Porém, a criança também consegue aprender a andar. Quando ela começa a aprender a andar, ela começa a aprender a falar também em alguns dias. Em alguns dias não, alguns meses, semanas, leva um certo tempo.
mas quando ela começa a pronunciar as primeiras palavras, ela já começa a fazer novas assimilações, ela começa a comparar, ela começa a compreender. Esse é o papel da família também. Ele serve, muitas vezes a família também é muito imatura. Ela vai crescendo com isso, com esse aprendizado da própria família guiando uma criança que está ali crescendo. Eles têm a responsabilidade de aprender também. Então a vida é isso, é uma aprendizagem o tempo todo são várias informações que você vai arrecadando, vai assimilando, vai desenvolvendo. E com o passar do tempo, vai chegando aquela fase mais difícil, a dita adolescência. O que seria a adolescência? A adolescência é um período de transição, é um período que você também de aprendizagem. Só que esse período, muitas pessoas, muitos estudiosos do desenvolvimento humano, do comportamento, eles têm muitos problemas na adolescência. Todo mundo tem problemas com a adolescente ou na adolescência. Todo mundo lembra um pouco de como foi, provavelmente. Porque é uma fase delicada, é uma fase difícil. É a fase que você começa a moldar sua própria personalidade. Porque a criança, ela ainda tem a personalidade que é dita pelos pais. O pai para e olha para o filho. Filho, você vai ser advogado. Filho, você vai ser um médico. Filho, você vai ser um engenheiro. E nisso, os pais são a primeira personalidade das crianças. Então, os filhos, eles aprendem muito com os pais, com suas atitudes. Se não forem com os pais, são com pessoas que eles são similares aos pais. Então, uma visão materna, se não tiver a mãe no caso, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a senhora da padaria, que diz que ele vai ser um excelente arquiteto. Uma visão paterna seria um tio, um avô também, uma figura que signifique para ele. Também a figura paterna pode vir da mãe, também a figura materna pode vir do pai. Muitas mulheres são pai e mãe também. Muitos pais são pai e mãe também. Então o pai acaba assumindo a função materna e a mãe acaba assumindo a função paterna. Tem muito pai por aí que é super emotivo, que se emociona fácil. Tem muita mãe por aí que ela é mais rígida, mais ríspida, mais focada em objetivo, que é uma função que é costumeiramente paterna. Então, paternidade, maternidade não é uma coisa exclusivamente do homem e da mulher, é uma coisa exclusiva dos dois. Voltando um pouco na adolescência, por que o adolescente é desse jeito? Primariamente, os pais, eles dão a primeira personalidade para a criança. Dizem que ele vai ser isso e aquilo. Aquilo é um pré-requisito para o que vai acontecer na adolescência. Porém, o adolescente, ele começa a afirmar a própria identidade. Ele começa a negar aquilo que foi da infância e começa a entrar em um outro nível. Ele começa a ver o corpo diferente, ele começa a crescer, começa a se desenvolver com as próprias pernas. O que acontece? Acontecem muitos atritos entre pais e filhos. Essa época cabe a paciência entre os dois lados, dos filhos, também dos pais. Saber escutar, saber falar, é um processo importante. A adolescência, explicando um pouco mais, caso muita gente ainda tenha muita confusão ao ver um adolescente, como é que ele vive, como é que ele funciona, por que eles são assim? Exatamente porque é a época que estão começando a se conhecer e conhecer o mundo. A criança, ela ainda é muito ingênua. Ela acredita naquilo que é falado, mas ainda não julga. Quando ela chega por volta, hoje em dia está um pouco mais cedo a adolescência, então eu diria que a adolescência não tem uma idade específica. Ela pode acontecer na infância, pode acontecer entre os 12 aos 21 anos, como pode acontecer aos 50, 60, 70 anos para cima. Então, a adolescência, nós temos vários momentos de adolescente. Então, no caso, hoje você pode estar mais adolescente do que ontem, hoje você pode estar mais adulto, mais maduro. Porque é exatamente isso, a adolescência é um processo de transformação moral, um processo de personalidade. Então, é um pouco contraditório dizer que a adolescência é uma fase entre os 11 anos aos 21, 22, que é a época do jovem adulto. Por quê? Exatamente por isso. Porque o adolescente está criando os seus laços, está dando os seus próprios passos. Ele está começando a discutir, questionar, está começando a interpretar as coisas que acontecem. Então, ele começa a aprender e começa a pensar à frente, começa a se decidir. Ele começa a entrar em um novo processo de aprendizado.
Porque na infância a gente tem aquela fase dos porquês. Os pais são o seu princípio, sua principal sabedoria. Por isso que a gente costuma dizer também que Deus é pai, Deus é bondoso, porque esse costuma ser o papel do pai. Os filhos, eles chegam nessa idade dos porquês, o pai é a sabedoria superior. Então o pai é como se fosse um herói, o pai, ele sabe de tudo. Então, que é como a gente é muito pequeno, então Deus, nosso pai, ele é superior a gente, a tudo. Mas se a gente reduzir um pouco isso dentro da família, o pai dentro de casa, ele costuma ser o sábio, ele sabe de tudo. Mas quando chega no período da adolescência, isso acaba entrando em choque porque a criança, quando começa a entrar na adolescência, ele descobre que existem livros, que a internet também tem outras informações. Hoje o mundo está girando muito em torno da internet, muito do desenvolvimento tecnológico, então muita coisa acaba se perdendo. Muitas tradições, valores mudam. Esses valores são alguns valores mais tradicionais que, de acordo com a evolução do homem, a gente vai mudando, modelando isso. Então, a busca de informações, ela cresce. Antigamente, acho que uns 50 anos, 60 anos, os jovens não tinham o mesmo acesso que temos hoje com os sistemas de informação. Então, antes, tinha que pesquisar em bibliotecas, ou então pedir livros emprestados, ir uma cidade até outra, para achar determinado livro que você acha o conteúdo para fazer um trabalho de escola. Hoje em dia tem o famoso Google, né? A gente coloca lá Google, você coloca uma palavra-chave qualquer, ele dá uma gama de informações. Então, a adolescência hoje é um pouco mais complicado do que há uns 60, 70 anos atrás. Há 60, 70 anos atrás, era um pouquinho mais tardia por conta dos valores morais familiares. Então, hoje entra em muitos conflitos porque os pais esperam que os filhos sejam idênticos àquela época que era da sua adolescência e infância. O que não é uma situação um pouco impossível de acontecer, porque a informação ela muda, a informação se atualiza, a informação cresce. E isso, as formas de pesquisa deixam uma facilidade incrível de aprendizagem. E com isso, uma coisa interessante, um fato interessante, muita gente se pergunta, é que a criança já nasce sabendo como é que funciona um touchscreen. Como aquela telinha do celular, com o dedo, passar o dedo, já nasce mexendo nisso. Essa assimilação acaba chegando em outros graus de explicação. Essa parte já é mais delicada, porque o espírito também se atualiza, mas não necessariamente, dizem também de um famoso Jung, de inconsciente coletivo, que a gente acaba pegando a informação do meio, a gente acaba adaptando, a gente acaba assimilando com maior facilidade. Então, essa assimilação está ficando cada vez mais comum. Então, se o filho ele aprende no olhar, se ele vê uma pessoa mexendo no celular sempre da mesma maneira, ele vai acabar descobrindo aquilo, ele vai acabar mexendo da mesma maneira. Não necessariamente o filho já nasceu um gênio completo, um superdotado. Não necessariamente ele é um superdotado. Ele apenas nasceu uma cultura nova, em que a assimilação é mais comum que ele vê as pessoas tocando no celular. Hoje em dia não se vê criança, quando uma criança olha para um celular de teclado, se impressiona. Vê um DVD, hoje em dia já se impressiona com um DVD, aparelho DVD. Muitos nunca viram um DVD ou aquele fita cassete. Nossa, quando era criança eu ficava impressionado com o tamanho do disquete, desse tamanho. Quando eu via, aí meu pai falava, não, era assim. Depois reduziu o tamanho. Para mim já era impressionante porque o disquete, para mim já era ultrapassado, já existia CD. E depois pendrive, DVD, o pendrive, entre outras coisas. Hoje em dia, o adolescente, ele aprende de maneira do que se nascesse há 50 anos atrás. O adolescente, em conceito geral, ele está mudando a sua personalidade. Ele vai crescendo, ele vai decidir no futuro. Ele começa a decidir o que ele quer exatamente. Só que com várias ramificações de ideias. Então ele pode querer isso, mas ele pode não querer exatamente, porque ele é muito contraditório. Então se ele diz, hoje quando eu crescer, eu quero ser médico, eu vou estudar para ser médico.
Mas, chegando lá na frente, ele simplesmente muda de ideia e fala: não, você é professor, não, você é arquiteto, não, você é arqueólogo. Ele muda o tempo todo, o que gera um conflito entre os pais, porque os pais também, muitos casos, eles não sabem como definir essa situação, ter um controle sobre isso, porque ele já está começando a se desenvolver, ele começa a ter o seu próprio controle, começa a dominar as próprias ideias e começa a querer mais coisas para ele, começa a ter hobbies. Quando chega aos 20, 21 anos, 19, ele já tem uma ideia firmada do que ele quer, ele já começa a criar sua própria personalidade. A partir dessa idade, você vê que aquela separação que você via na adolescência já está terminando. Por isso que dizem, nós somos pessoas de fases. Então, se a pessoa tem uma adolescência saudável, que conversa bastante com os pais, tem alguns atritos, mas chegando nos 20, 19, 20 anos, ele começa a voltar mais para a família, ele começa a ficar mais agradável, mais sociável. Aquela fase dos 13, 14, 15, 16 anos é um período ainda bastante crítico, porque o adolescente ele quer ser independente ainda sendo dependente, é muito contraditório. Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai começando a ter outras visões, outras abordagens visuais. Ele começa a aprender sobre isso. Então, chegando na cidade do jovem adulto, ou ainda adolescente, porque a adolescência é um período de transição, ele começa a se voltar mais para a família, ele começa a querer ficar mais próximo da família, e é onde começam as relações afetivas com maiores forças. Então, ele tem uma afinidade melhor com os pais, ele consegue já se comunicar melhor, porque ele é mais decidido, porque ele já aprende, porque ele já tem uma interpretação melhor e uma visão de mundo. Os pais eles já começam a compreender, porque aquela água, aquela maré da adolescência, no caso do primeiro filho, ainda é muito confuso, ainda é complicado, mas no segundo ele já sabe o que acontece, já tem uma noção melhor da situação. O que ocorre? Quando chega já nos períodos finais da adolescência, ele já está determinado, já tem sua personalidade, ele já sabe o que quer. É a época que ele começa a escolher exatamente a profissão que quer, a carreira que quer seguir, se vai sair de casa logo, se não vai, entre outras situações que ele começa a refletir mais sobre a própria vida. É a época que ele começa a querer bater as asas e começar a correr atrás dos conformes para fazer isso. Na adolescência ele quer, mas ao mesmo tempo ele não quer. E chegando já no período do jovem adulto, é porque ele começa a ter seus primeiros empregos, começa a ter suas frustrações de não conseguir emprego, no caso, começa a estudar mais, começa a se preocupar com outras coisas, até chegar à vida adulta. A vida adulta já também é um pouco mais simples de se falar, porém ainda tem contas a pagar. Tem muitas coisas a se fazer, porque é porque ele começa a prestar mais atenção na família. Em alguns casos, né? Porque se fala tratando de família, muitos prestam mais atenção na família, outros acabam se isolando, prestando mais atenção no trabalho. O que acaba tendo conflitos conjugais, muitos problemas vindo por aí, uma maré de relacionamento. E me lembrando de uma história de um dia desses que eu estava no Evangelho, estava lendo no Evangelho no Lar, e acabei vendo a lição na arte do reencontro, que é um livro bem interessante, que fala sobre os casais, que falava da história de uma mãe separada do marido, que tinha uma nova namorada. A mãe estava conversando com o filho. Filho, você vai ser muito bom pra tia. Você não vai causar problema pra ela, você vai se divertir muito, tá bom? Aí o filho diz, tá bom. Eu vou me divertir muito, pode deixar. Vou me comportar bastante pra tia. A tia, no caso, é a namorada a nova namorada, quase esposa, noiva do pai. Aí a mãe deixa o filho ir com o pai, se divertir com o pai e a tia. O que acontece? Passa algumas horas, um pouco do tempo, aí o filho volta para casa. Aí nisso a mãe pergunta, filho, como foi? A criança toda empolgada diz, opa, foi ótimo, eu gostei muito, brinquei muito com a tia, muito legal, ela gosta muito de mim e eu me diverti muito com ela. A mãe fecha a cara e diz, mas aquela mulher, aquela megera vai fazer suas coisas. A criança, ela fica sem entender. Ainda a criança, ela é bem ingênua. Continuando a história, esse menino, ele ficou um pouco encucado com isso.
Aí foi falar com um amiguinho de escola. Esse amiguinho de escola disse, eu tenho uma solução. Quando isso acontece na minha casa, eu chego em casa e fingi desinteressado. Eu disse, tá, foi isso, mãe. Aí o outro, aprendendo isso, porque a gente não aprende simplesmente com a nossa própria família. Nós aprendemos também com outras pessoas. Criança é danada para isso. Ela aprende olhando, aprende observando e aprende no instante, em muitos casos. E voltando para casa, a mãe falou nesse dia também. Meu filho, você vai sair com seu pai hoje e com a tia de novo, né? Aí o menino disse, sim, eu vou. Aí ele vai. Acontece a mesma coisa. Aí quando ele volta, a mãe pergunta, filho, como é que foi hoje? Aí o filho dá de ombros, olha para um lado e diz, tá. Aí a mãe toda feliz, ótimo, porque ela não quer perder aquela postura com o filho, aquele carinho todo. Ela fica animada, ela fica feliz, né? Ela não deixou os ciúmes corroer dentro dela. Aí o filho vê isso como uma solução e acaba pegando essa mania. Isso é uma coisa, moral da história. As crianças aprendem muito fácil, porém elas aprendem com ciúmes, elas aprendem observando. Se ela vê os ciúmes da mãe, elas acabam achando que aquilo é certo, que aquilo é necessário. Mas com o tempo isso acaba prejudicando ela em termos psicológicos, né? Porque ela acaba associando gostar da pessoa, mas ela tem que ter raiva da pessoa e gostar da outra que tem raiva. Então é uma situação muito delicada, porque a criança ela aprende conforme ela vê, conforme ela age. Então os filhos costumam ser o espelho dos pais. Mas isso em parte, porque na infância isso é mais comum. Os filhos costumam ser os espelhos dos pais na infância. Chegando na adolescência, eles têm essas características dos pais, só que eles vão se modelando com isso, só que elas usam isso de molde para formar sua própria personalidade. Chegando na vida adulta, eles não vão ser necessariamente idênticos aos pais. Uma coisa interessante é o exemplo de uma família em que os pais são muito agressivos, muito rigorosos. Aí o filho, olhando aquilo, ele já, com um espírito um pouco mais entendido das coisas, não vou dizer exatamente evoluído, porque evolução é muito relativa, ele pode não ser tanto, mas ele tem uma noção que ele já passou por essa prova. Então, o espírito já mais sabido, mais entendido, ele vê naquela situação, ele já fala, eu não vou ser igual meu pai e minha mãe, porque essa educação aqui, ela não me é boa. Alguns espíritos já têm essa tendência a interpretar as coisas e falam, não vou ser exatamente igual meu pai e minha mãe, eu vou ser uma pessoa boa, vou ser uma pessoa que eu aprendi isso, só que não é dessa maneira que eu vou aplicar. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Aí nisso a pessoa cresce, se desenvolve e ela fica uma pessoa completamente diferente dos pais. Chegando finalmente, depois do jovem adulto, ao adulto em si, ele está muito preocupado com a família. Então, contas a pagar, pensando no trabalho, prazos, o tempo todo. E filhos também, que é uma das principais preocupações para quem tem família, são os filhos. Muitos chegam a se separar porque não aguentam a pressão. E como é um processo um pouco mais simples, mais rotineiro, a vida adulta, já é mais simples de lidar, por conta da personalidade, já está firme, já está sólida, mas também podem ocorrer eventos adolescentes no adulto. Acreditem, acontece. Porque chegando na fase adulta, ele pode ter um momento que ele fala, não, eu já fiz tanta coisa na minha vida, mas isso não é suficiente para mim. Aí ele vai lá e fala, vou fazer outra faculdade, vou mudar de profissão. Não era isso mesmo que eu queria para minha vida. Ainda dá tempo, sempre dá tempo de mudar, temos novas opiniões, uma forma de crescer uma nova carreira. Aí acaba tendo várias carreiras. Temos na psicologia disso, que fala da adolescência tardia, se chama o borderline. No caso, borderline seria o processo mais semelhante ao adolescente já na vida adulta para a terceira idade, no caso, né? Porque o borderline em si, ele é uma mistura de personalidades. Ele não tem uma personalidade firmada. Ele quer isso, mas quer aquilo, mas ele não consegue nada e
vários momentos, várias crises emocionais. Então a depressão é muito comum. Na vida adulta ela acaba ocorrendo de várias maneiras, ela pega desprevenido qualquer um. No adolescente ela é normal, ela é comum mesmo. Então não se pode achar que é um adolescente deprimido, só que tem que ter um cuidado especial. A gente tem que saber administrar. Vai ter momentos de frustrações, vai ter momentos de paixões não realizadas, mas se a família fizer um trabalho e voltar a atenção para aquele adolescente que está em um momento de depressão, ele não vai acontecer desse caso que estava popular uns meses atrás, que é bem recente, que é o caso da baleia azul, aquela brincadeira. Ele não procura essas coisas, não procura respeito de suicídio, não procura se aprofundar na depressão. Então essa época é ótima para ter novos hobbies. Então direcionamento de mente, direcionamento de uma atividade nova, uma atividade zelosa, já trabalha mais a mente do adolescente que está em depressão. Então ele passa muito rápido por essas fases. Olha, ele está deprimido, olha, ele está muito alegre. Mas com isso, adolescente, você tem que ter uma visão mais aguçada. Você tem que dar atenção para ele, mas sabendo dar atenção. Você não pode simplesmente impor sua atenção. Você tem que chegar aos poucos. Uma coisa assim que a gente aprende em casa muitas vezes é que os pais têm que dar aquela atenção. Eles têm que perguntar. Eles perguntam como é que vai, como é que está. Esse seria o adequado. Aí ele vai chegando aos pouquinhos, nunca chegar com um choque de uma vez, só em casos extremos. E nisso o adolescente acaba se trabalhando, tendo uma personalidade um pouco mais saudável. Então ele sente que a família é um lugar que ele pode contar, ele pode ter uma boa vivência. Chegando na vida adulta novamente, isso pode refletir na vida adulta. Como um adulto, ele pode olhar o adolescente, que é o filho dele, ele pode escolher entre ficar frustrado com o filho, olhar para ele com desprezo, mas também ele pode saber como ajudar. Então, uma coisa que muitas famílias precisam mesmo é ter um contato mais direto com seus filhos adolescentes. Não ter atenção neles somente quando eles são crianças, mas principalmente quando eles estão nesse período de transição, porque é o período mais delicado. É o período que eles começam a juntar em grupos. Eles começam a se envolver com pessoas que você não conhece e contar histórias com mais sei do que, nossa, eu tive um dia muito bom. Eles começam a conversar menos. Então, essa fase, adultos, elas ainda têm uma mentalidade infantil, porém com características de personalidade mais adulta. Isso se passa com um aprendizado, é um aprendizado contínuo, porque uma criança já com uma idade de 15 anos, ela acaba fazendo muitas besteiras, acaba sendo manipulada pelo grupo. O social, ele interfere muito na vida de uma pessoa. Então, o social não decide por si só, as pessoas à volta que decidem por ela. Andando um pouquinho mais na vida adulta, após a vida adulta, a gente conhece a velhice, o pessoal já mais idoso. Também acontece muito, os tipos borderlines também aparecem mais à frente na velhice. Por quê? Por que isso acontece? Você pode notar que quando uma pessoa está nesse período, ela já está pensando em aposentar, ela está pensando em descansar. Ou então ela já está refletindo, pensando, nossa, a vida passou tão rápido, eu não fiz nada. Eu queria ter feito isso, aquilo, acaba deixando por fazer. E não faz. Muitos desses acabam, quando terminam, quando se aposentam, o cabelo fica branco num instante, acaba ficando mais distante da família, não aproveita bem e acaba morrendo cedo. O que acontece? Se desencarnando cedo. Como evitar isso? A gente tem que sempre se trabalhar. A gente tem que estar sempre pensando, se eu preciso fazer aquilo, não vou deixar para depois, vou fazer logo. É uma coisa ainda que eu também estou aprendendo bastante, que é não deixar para depois. Tentando fazer isso ainda, né? É um trabalho contínuo. Mas a resposta seria essa, a gente tem que continuar, deu vontade de fazer uma boa ação, vai lá e faz. Não fala, eu vou esperar chegar dezembro para fazer isso. Não, a gente tem que começar a trabalhar já desde janeiro para chegar a dezembro você ter tudo pronto. Um exemplo claro, quando a gente está nessa idade da velhice,
No caso, é a época que as pessoas começam a pensar em aposentadoria, começam a pensar no que passou, no que deveria ter feito. Depois do período da aposentadoria, a pessoa não deve ter uma morte social, ela não deve se matar aos poucos. Ela deve pensar justamente o contrário, ela deve pensar, me aposentei, agora eu tenho tempo para ler, tenho tempo para estudar, tenho tempo para os meus netos, para a família, ou então eu vou viajar ao mundo, vou fazer tudo aquilo que eu poderia ter feito antes que não me convinha, não tinha como eu fazer, agora que eu tenho tempo, eu vou trabalhar nisso, vou começar a fazer boas ações, vou começar a fazer a campanha do Evangelho, tem que começar a fazer essas coisas já de imediato. Ela tem que evitar fazer essas coisas somente... Não, ela também tem que fazer no período que ela está começando a se aposentar, também tem que fazer isso na adolescência, na infância. Então, bateu à vontade, teve o convite, teve a oportunidade, vai lá e faz, vai lá e se trabalha. Você não pode ficar na inércia. O problema é a inércia, ficar parado. Quando você fica parado, você acaba definhando aos poucos. Uma pessoa que ela não trabalha a musculatura, ela acaba atrofiando. Você com o cérebro é a mesma coisa. Se a gente não tenta aprender coisas novas, não estuda, não tenta dominar, por exemplo, a música, matemática, português, inglês, é porque elas não estão estudando. Todos nós temos capacidade para isso. Se você não está conseguindo agora, insiste. Mesmo se você não tiver não tiver uma compreensão nenhuma, continue insistindo. Tem pessoas que ela tem dificuldade de ler a vida toda. Mas por que isso acontece também? Porque ela precisava só de um empurrãozinho, outra assimilação. Existem vários tipos de aprendizado com uma pessoa. Então nós temos pessoas que aprendem mais fácil com o visual, com os olhos, mais fácil ouvindo, mais fácil falando também, porque falar também você aprende, porque você vai tendo uma nova interpretação das coisas. Tem gente que aprende só quando está fazendo na prática. Então, se uma pessoa está, por exemplo, na escola, e o professor só ensina a ler com a pessoa vendo, somente vendo, não praticando, não fazendo nada, é claro, algumas pessoas que têm facilidade para aprender olhando, eles conseguem aprender. Mas aquele professor que só fala, não escreve nada, não mostra nada, ele só vai atingir aqueles que conseguem, que têm uma facilidade maior para ouvir, mas não os que têm para ver. Então, aqueles que precisam enxergar alguma coisa, eles acabam ficando com essa aprendizagem um pouco mais frágil, mais precária. E aqueles que só aprendem escrevendo são os que têm um desenvolvimento um pouco ainda pior, porque eles não dão atenção para essas faculdades. O importante que o profissional deve fazer, ele estimular as 3 áreas simultaneamente. Por isso que a gente vê muito, quando o professor fala, ele escreve no quadro enorme, desenha, ele repete, ele fala, e ele dá o exercício, a atividade. Nós precisamos exercitar com frequência para que nós possamos aprender qualquer coisa. Exatamente, qualquer coisa. Mesmo que a gente tenha muita dificuldade, quando a gente tenta, a gente repete, a gente faz, a repetição ela acaba trazendo novas formas de assimilação, novas formas de aprendizado. Com esse aprendizado, você começa a ter uma facilidade maior, por exemplo, para aprender um novo idioma. Quando você começa a aprender a escrever, começa a aprender a ler, e você ouve muito músicas ou filmes estrangeiros, você tem uma facilidade de pegar um vocabulário. Você começa a ter um domínio melhor das coisas. Então a leitura, ela não é simplesmente uma certa dificuldade geral, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser exercitada. Eu estou usando a leitura como exemplo, mas também podemos utilizar outras coisas, como a escrita, escrever uma história, como então, contar uma história, você praticar, falar em público, também funciona. Então são uma série de habilidades. Um esporte, por exemplo, quando a pessoa um tenista, ela precisa fazer várias vezes para ela não conseguir errar, que ela também condiciona os músculos. Ela acaba criando um reflexo automático. Então, quando a gente treina, a gente pratica, nós não precisamos dar atenção para aquilo que a gente vai exatamente, porque a gente já vai fazer certo de acordo com a repetição. Com tanto da gente repetir, a gente já cria uma facilidade, já cria um condicionamento, a gente acaba
se adaptando para situações semelhantes àquela. Isso na vida a gente encontra em todos os momentos, na infância, na adolescência, na vida adulta, na velhice, que a gente aprende na infância, a gente assimila lá na vida da velhice. Olha, alguns neurônios no nosso cérebro, quando a gente é criança, eles começam a ter uma formação específica. Muitos desses neurônios eles acabam morrendo e você acaba fazendo outras ligações, de acordo com a vida. Porém, algumas dessas estruturas se mantêm desde a infância. Alguém já ouviu dizer, todo mundo aqui já ouviu falar que quando a gente anda de bicicleta, a gente nunca esquece. Porque pedalar acaba criando uma nova ligação, uma nova associação. Você nunca esquece, você acaba tendo uma facilidade maior. Porém, se você for um profissional que anda de bicicleta, faz várias manobras, se você não pratica essas manobras, elas acabam atrofiando, mas você vai continuar sabendo andar de bicicleta. Porém, muitas coisas elas ficam no nosso cérebro, conhecimento básico. Então, se você sabe ler, você vai saber ler. Se você sabe ler e aprendeu a ler palavras muito difíceis, muito complicadas na dicção, quando você vai ler novamente depois de um certo tempo, você nota que como se você nunca tivesse aprendido aquilo, mas você lembra, então você tem uma facilidade melhor de aprender. Por isso que quando a gente é criança aprende rápido, porque ela ainda não tem uma gama de informações muito grande para assimilar. Só que ela tem que repetir. Se ela repete, ela vai ter uma facilidade maior para aprender outras coisas futuramente. Por exemplo, se uma criança se ela trabalha bastante, mover a mão, os dedos, ela tem alguma atividade para movimentar e ter essa associação, essa assimilação, ela começa a criar uma maleabilidade melhor, ela tem uma facilidade maior exercitando o corpo, a musculatura dele, para se trabalhar futuramente. Então, se uma criança faz alguns esportes, quando ela é criança, que é recomendado pelos neurocientistas, são cientistas que trabalham com o cérebro, com assimilação também, eles trabalham muito isso, trabalham com o esporte, com essa habilidade motora futura, para ter uma facilidade maior. Então, se uma criança hoje tem uma facilidade boa com o esporte, futuramente talvez ela tenha uma facilidade maior para aprender a dirigir. É um grande exemplo. Porque ela teve um domínio maior sobre o corpo dela quando era criança, na adolescência, ela continuou trabalhando aquilo. Quando você continua trabalhando essas funções do corpo, tipo mexendo bastante os membros, várias maneiras possíveis, várias maneiras diferentes, ele acaba tendo uma facilidade maior para repetir um movimento que ele viu no passado. Tipo, ele para e pensa, é que nem andar dirigir um carro. Um exemplo, tá? Dirigir o carro, lembra quando eu andava de bicicleta. Então tem que ficar do lado direito, do lado esquerdo, ele tem uma noção maior, uma noção espacial mais fácil, mais ampla. Então, como eu disse no início, voltando sobre o assunto dos órfãos, como é que sem estímulo dos pais, uma criança órfã ela aprende? Ela aprende observando, ela aprende olhando. Então, o que ela vê um coleguinha fazendo na rua, ela acaba aprendendo, ela acaba transformando aquilo em conhecimento novo para ela. A gente precisa de referências constantes, então nós precisamos de ter um modelo para a gente conseguir aprender aquilo, para conseguir associar e assimilar futuramente. Então, no caso de uma criança órfã, como ela aprende, muitos acabam aprendendo sozinha, mas cabe do interesse também. Os pais na família, eles são a primeira base de interesse para uma criança, eles dão o primeiro interesse. Eles dão alguns brinquedos, ou então eles colocam um lápis na mão do filho, eles falam, desenha aí. Aí a criança, se ela começa a desenhar, mas se ela não tem um gosto daquilo, essa habilidade não se modela, não se transforma. Ela tem aquela base. Mas no caso de uma criança órfã, ela pode aprender olhando um artista de rua. Se ela está vendo um artista de rua, ela criar um gosto por aquilo, ela pode pegar o talento e começar a desenvolver esse talento. Então, muitas coisas a gente aprende por associação, por assimilação. A gente aprende olhando e com perseverança. Quando a gente tem um interesse naquilo, a gente aprende mesmo. Quando não tem aquela habilidade, a gente tem um conhecimento dela, mas não tem o desenvolvimento. Então acaba ficando um talento meia boca, um talento pouco desenvolvido.
Então, a habilidade de desenhar é um exemplo claro disso, porque a pessoa ela olha, alguns conseguem aprender, ter o dom. O dom, no caso, é uma coisa que muitas vezes a gente pensa que já nasceu com isso. Mas não, a pessoa tem uma facilidade de assimilação melhor. Depois de uns anos, quando ela está mais adulta, mais velha, se ela não trabalhou com aquilo, ela é a mesma coisa de outra pessoa que estudou e se esforçou, que vai ser muito melhor que ela nesse trabalho, nesse talento. Então, no caso, o dom, por exemplo, o dom, se ele não for desenvolvido, a pessoa acaba não se tornando um mestre naquilo. Mas uma pessoa que ela não sabe, se esforça, estuda, aprende, domina aquilo, ela acaba sendo superior a essa pessoa que foi dita que nasceu com esse dom. Então, um exemplo que eu vejo muito é de concursos públicos, que eu tive um contato maior, estou tendo um contato maior com essa área, é que uma pessoa que ela é inteligente, ela não passa no concurso público. Não necessariamente, só se ela tiver muita sorte. Por quê? Por que isso acontece? Uma pessoa simplesmente inteligente, ela acaba não passando. Porque ela não se esforçou, porque ela não estudou. Mas se for um inteligente, sábio, esperto, ele vai procurar a informação daquilo que ele não sabe e ele começa a dominar. Mas se for uma pessoa que as pessoas dizem que sim, esse cara não consegue aprender nada, não sabe de nada, mas se ele pegar um livro, começar a ler, começar a estudar e dominar aquilo com firmeza, ele acaba sendo superior aos outros, ele acaba atingindo os primeiros lugares. Porque ele teve o interesse e porque ele teve o esforço. Esse sim é o mais inteligente, esse sim é o mais sábio, porque ele viu a sua limitação, ele viu que não era naquele momento, ele não tinha um domínio, mas que ele era capaz. Todos nós somos capazes de crescer, aprender e desenvolver. A gente tem que se esforçar. Então, no caso de uma pessoa que não sabe ler, olha o livro e fala, nossa, isso aqui é muito difícil para mim, eu não consigo aprender isso. Isso aí já é um pensamento bem errado, porque a pessoa tem que parar no momento e falar, eu posso não conseguir fazer isso agora, mas eu tenho capacidade de aprender. Com isso, ela começa a trabalhar mentalmente, sabendo que é possível fazer isso, que é possível atingir. É possível ela ter esse domínio, basta ela começar. Quando a pessoa começa, ela vê que as coisas são mais fáceis. Então, a pessoa pega um livro, ela descobre, isso aqui é um A, isso aqui é um B, então se lê desse jeito. A pessoa começa a aprender a assimilar essas coisas, começa a aprender as palavras, começa a aprender as letras. Depois de um tempo, ela começa a bater o olho e saber o que é. Isso, muitas vezes, o treino exaustivo, a prática exaustiva, ela acaba determinando como é que a gente pode se desenvolver e começa a adquirir um novo talento. A gente tem uma nova prática. A família, ele tem esse papel importante. A primeiro momento que a gente nasce, os pais são esse primeiro direcionamento. Se ele der os brinquedos de acordo com a evolução da criança, talvez ela se interesse por aquilo, talvez não. Então, cabe ter vários estímulos para os filhos, para as crianças, principalmente nessa idade da infância, porque é como a gente vê primeiro, essa criança aqui ela tem um talento provavelmente para ser um artista, mas quando ela cresce acaba se tornando um matemático. Por que isso acontece? Porque a pessoa acaba criando gosto, então o gosto ele muda com o tempo, com os talentos. Se ele tem uma vocação para determinada coisa, não quer dizer que ele vai ser aquilo futuramente. Por isso que eu vi aqueles testes vocacionais, eu achava bem completo, porque não tem como descrever uma personalidade de uma pessoa na íntegra. Ele pode dar coisas semelhantes à pessoa, coisas que ela tem a tendência para fazer na vida, mas não quer dizer que ela vai ser aquilo. Então, quando a pessoa ela chega em alguma coisa que ela goste, ela começa a trabalhar aquilo. Independente da gente dizer sua personalidade é essa e para isso. Porque hoje em dia as pessoas têm mania de dar rótulos para as coisas, para as pessoas. Elas olham a pessoa e falam, você tem cara de ser, você vai ser professor. Aí a pessoa acaba sendo professor porque falaram isso e ele não se trabalha nisso. Mas se tiver uma identidade firmada, a pessoa fala, você tem cara de professor. A pessoa pode sim se tornar professor, mas ela também pode se tornar outra coisa. Vai que ela se torna um professor e domina outra área, então ela pode ter várias formações. Então um rótulo é uma coisa que é muito comum hoje em dia, que nós não devemos nos prender. Uma coisa que eu observei bastante em psicologia, que é a área que eu estudo,
é que eles estão mudando as terminologias de vários sintomas, vários transtornos. Porque antigamente ele olhava para a pessoa e falava: ó, você é esquizofrênico. A pessoa acaba vivendo em função disso, ela começa a se limitar. Ela fala: ó, eu sou esquizofrênico, eu não posso fazer isso. Hoje em dia eles mudaram esse nome, agora eles falam: você tem o transtorno esquizoide. Então já muda aquela energia, a pessoa deixa de ser rotulada. Quando você fala, você é isso, a pessoa vive daquilo. Quando a pessoa fala, você tem tendência para ter isso, você tem uma semelhança nesse sintoma, você tem uma leve tendência para ser isso. Você tem isso, mas você é muito mais. Então quando você diz, você é isso, você acaba cortando outras possibilidades. Então é como se você cortasse as asas de um pássaro e dissesse, ó, você não voa. Mas se a gente disser, ó, você tem uma deficiência na sua asa, mas você ainda é capaz de voar. Aí ele trabalha isso, exercita e acaba conseguindo fazer coisas extraordinárias que a gente nem imaginava que seria capaz. Como é que a gente está de tempo? Acabou já? Então, para encerrar aqui, a família não é simplesmente afeto, não é simplesmente amor, porém a gente tem que construir, se trabalhar para atingir esse nível, para sermos mais amorosos, para sermos mais afetivos, porque nossa evolução não depende só da gente. A gente trabalha, a gente nasce para trabalhar muitas pessoas. A gente nasce para trabalhar na nossa família, na nossa família maior também, que somos todos irmãos, então seria um caso diferente a Deus, somos uma família muito, muito mais ampla, então isso também é uma forma de família. Amigos, afins também são família, também pode ser considerado. Então, você nasceu para trabalhar não só para você nasceu para ajudar os outros. Você se trabalha e você leva outros juntos, então outras pessoas juntas com você. Então, você não se desenvolve. Você trabalha em função de si e você trabalha ajudando o outro a crescer também. Então, espero que tenham gostado. Eu encerro minha palestra por aqui. Boa noite. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.